Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga, mais uma aula sobre esse livro aqui, O Animal Social. Lembrando, para você que está chegando agora, tem uma playlist aqui abaixo, né, na descrição, e você pode assistir a essa série de vídeos, né? Você pode assistir na ordem, tá? Mas se você está chegando aqui agora, você vai conseguir entender o que a gente está falando aqui, você pode assistir esse vídeo até o fim e depois você assiste na ordem, ok? Então vamos lá, continuando. Nesse trecho aqui do capítulo 2, né? O livro foca bastante sobre a questão do viés egocêntrico. Lembrando que nas aulas anteriores, por exemplo, especificamente na aula anterior, a gente falou sobre o viés do ponto cego, a gente falou sobre o viés de confirmação, e aqui ele está dando uma ênfase realmente nessa questão do viés egocêntrico. Por quê? O livro vai defender a ideia, a partir da psicologia social, que ok, o ser humano ele é social, né? Isso está sendo defendido desde o início do livro. Entretanto, o ser humano muitas vezes ele se equivoca, né, nas suas percepções porque ele não percebe que ele está analisando os fatos a partir do viés egocêntrico. Então vamos lá. Existe uma tendência do ser humano de se colocar como o centro do universo. Então veja, quando eu digo que uma coisa é boa ou ruim, eu estou partindo simplesmente da minha perspectiva, a partir das minhas experiências. Então, muitas vezes, por exemplo, é difícil a compreensão das relações interpessoais porque você analisa os fatos a partir do seu viés, né? Do viés egocêntrico. Mas o viés egocêntrico ele não é só isso. Por exemplo, quando você explica alguma coisa, você tem uma tendência a fixar muito mais a informação do que se você receber essa informação de maneira passiva. Então, eu particularmente, quando eu estou estudando, eu gosto de alguma forma, arrumar uma maneira de dar aula, nem que seja na frente do espelho. Isso é um pouco do viés egocêntrico, né? Que eu preciso estar lá dando a aula, porque tem uma questão aqui no viés egocêntrico que é o seguinte, por exemplo, quando aquilo que eu estou aprendendo se aplica a mim ou tem aplicabilidade na minha vida, eu consigo fixar isso melhor do que simplesmente se o que eu estiver aprendendo tem aplicabilidade na vida de outras pessoas, ok? Então muitas vezes a gente até entende assim socialmente falando, né? A gente entende, ó, isso aí é um pouco de egoísmo e tal, não sei o quê. De certa forma a gente pode entender que tá, tudo bem, é egoísmo porque o ser humano, todos nós temos esse viés egocêntrico, né? Veja, eu vou dar um exemplo aqui que não está no livro. Imagine que um político ele chegou a ser governador e agora ele tem um filho e esse filho dele foi diagnosticado com autismo, né? E a partir de agora ele começa a lutar pela causa, né, das crianças com autismo e tal. Então, os pais, né, por exemplo, dessas crianças, as dificuldades que eles passam. Aí muita gente vai dizer o seguinte, ele só está fazendo isso porque ele tem um filho autista. De certa forma, sim. Talvez ele já tenha recebido essa informação de outras pessoas, mas não impactou tanto ele por causa desse viés egocêntrico. E é uma coisa que todos nós temos, né? Então é interessante a gente perceber isso. O egocentrismo humano ajuda, na verdade, influencia, essa seria a melhor palavra, influencia a gente a desenvolver as nossas percepções, né? Por exemplo, quando você está trabalhando em grupo, o livro vai falar sobre desempenhos de grupos, né? Se você estiver trabalhando em grupo, você tem uma tendência a perceber muito mais como é que é a sua performance do que como é que é a performance dos seus pares. Então, por exemplo, se você está numa reunião da empresa e alguém fala o seguinte, ó, como é que foi a tua performance? Você vai ter muito mais facilidade em falar sobre isso do que você vai ter facilidade em falar como foi a performance de outras pessoas. Aí tudo bem, vamos partir inclusive até do ponto de vista clínico, porque isso pode trazer um certo sofrimento e muitas vezes traz um certo sofrimento para o ser humano. Por exemplo, como essa questão aqui do que o livro vai chamar de efeito holofote. Isso foi um experimento que foi feito, né? E percebeu-se que as pessoas de forma geral, essas pessoas elas têm uma impressão de que elas estão sendo muito mais observadas do que na verdade elas estão. Então, vamos imaginar que você está com uma espinha agora na testa, né? Então, talvez, inclusive, você não queira ir para uma festa porque você tem uma espinha na testa agora.
E aí você não quer ir porque você acha que todo mundo da festa vai olhar essa espinha. Né? Então eles fizeram alguns experimentos, né? O Thomas Gilovich, se eu não me engano, é assim que se pronuncia, tá? Então, junto com seus associados, eles chamaram de efeito holofote, porque eles fizeram o seguinte, eles pediram para estudantes universitários entrarem numa sala e usarem uma camiseta chamativa, né? Com uma estampa chamativa e tal. Então, quando eles entravam nessa sala, lá na sala já tinham vários amigos, vários colegas e tal. E aí, depois eles foram perguntados, ó, você estava com a camisa chamativa, você acha que quantas pessoas notaram que você estava com essa camisa chamativa? E aí, a grande maioria das pessoas imaginou que pelo menos 50% das pessoas que estavam na sala tinham observado, e não só isso, como tinham observado e tinham reagido negativamente àquela camisa. Né? Ou através de um olhar, ou através de, enfim, de uma movimentação do pescoço e tal. Então, pelo menos 50% observaram, né? Era o que esses alunos que estavam participando do teste imaginavam. Mas, na verdade, a pesquisa demonstra que apenas 20% chegaram a perceber que a pessoa tinha a camisa chamativa. O resto, 80%, a esmagadora maioria, nem percebeu isso. Isso aqui, muitas vezes, é causa de sofrimento para o ser humano, tá? Porque o ser humano tem alguma característica, alguma coisa assim que ele acha que as pessoas vão perceber e, na verdade, isso é o viés egocêntrico, né? Você acha que você é o centro do universo, o centro das atenções, e é saudável também perceber que não. Que, na verdade, a minoria das pessoas é que notam a sua existência, a roupa com que você está vestido. É muito mais leve você viver dessa forma, né? O livro também fala sobre a questão da ilusão da capa de invisibilidade, que é o que ele chama disso é o seguinte, também a partir do experimento, né? Os estudantes eles ficaram numa sala com uma pessoa estranha, certo? Então, esses estudantes estavam participando do experimento. Aí eles tinham que entrar na sala e tinha uma pessoa estranha lá. E, na verdade, eles imaginaram que eles tinham prestado muito mais atenção nessa pessoa, que seria o estranho, né? O estranho que eu estou dizendo assim, não era familiar ao grupo, né? Então, eles imaginavam que eles tinham prestado muito mais atenção nessa pessoa que era estranha, do que esta pessoa tinha prestado atenção neles, né? E, na verdade, ficou comprovado a partir desse experimento que isso também é uma questão de viés egocêntrico no sentido de você imagina que muitas vezes, veja, a gente está falando aqui do viés egocêntrico que pode ir tanto para um extremo como para outro, quanto para outro, né? Ou você acha que você acaba sendo o centro das atenções, ou inclusive muita gente acha que tem uma capa de invisibilidade, que vai conseguir perceber muito mais as pessoas e que as pessoas não vão perceber a forma como ela se comporta e tal, enfim. E na verdade isso é também parte do viés egocêntrico, né? E o livro também nesse trecho vai falar sobre o efeito Barnum, né? Esse cara era um circense, né? Um produtor de espetáculos e tal. Então, ele costumava dizer o seguinte, que nasce um trouxa a cada minuto. Ele fazia vários espetáculos e você sabe que, assim, no circo, né, tem muita questão de ilusionismo e tal. Então, por que chamaram isso de efeito Barnum, né? O que chamaram de efeito Barnum? Para começar, é justamente o fato das pessoas receberem algumas descrições que são muito vagas, que se encaixam em qualquer pessoa, por exemplo, são muito abrangentes, e elas juram que aquilo ali está sendo dito para elas. Então elas falam, oh, é exatamente sobre mim. Isso também faz parte do viés egocêntrico, eles chamam de efeito Barnum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O livro fala sobre questão de astrologia, adivinhação de cartas. E aqui, acho que interessante a gente falar, né? Sobre o nosso respeito de pessoas que acreditam nisso. Não é sobre isso que a gente está falando, a gente está reproduzindo o que o livro está trazendo aqui. Então, tudo bem. Você acredita em astrologia, você joga cartas, tarô e tal. Só que o livro vai falar que, independente de qualquer coisa, muita coisa do que é dita aí nessa área são coisas extremamente abrangentes que se encaixariam em qualquer pessoa, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa vai jogar as cartas para você, uma cigana vai ler sua mão e tal. Aí ela diz o seguinte, olha, eu vejo aqui que você é uma pessoa reservada, né, em situações que são pouco familiares, né?
Mas quando as situações são mais familiares, aí você se solta um pouco mais e tal. Eu também vejo aqui que você vê a vida com uma mistura de otimismo e pessimismo, né? Você é uma pessoa que tem uma mente aberta, você se mantém firme, né, quando a situação exige, mas algumas vezes você também se sente um pouco cansado, se sente um pouco fraco. Perceba, tudo que está sendo dito aqui se encaixa em absolutamente qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo. É só a pessoa perceber isso a partir desse viés, né, esse viés egocêntrico, que aí vai acontecer o efeito Barnum, onde acontece muito isso, né, mais uma vez dizendo, respeitando aqui a crença de todo mundo, mas durante um tempo da minha vida, eu já fiz parte de uma igreja, era uma igreja pentecostal, e, obviamente, depois eu percebi que não era pra mim e tal, mas, inclusive, chega muita gente aqui no canal, né, que é evangélico, que é protestante, enfim. Mas o fato é que eu comecei a observar que existiam alguns movimentos dentro da igreja, nos cultos e tal, que se encaixavam perfeitamente nesse efeito Barnum, né? Então seriam ali as supostas profecias, e aqui a gente não está dizendo que elas não existem, mas que muita gente se utiliza de profecias, digamos assim, entre aspas, que são muito abrangentes, tá? E que poderia se encaixar para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode pegar aquilo para si e pode entender, olha, eu recebo isso, isso realmente é para mim, Deus está falando comigo e tal, porque as situações são extremamente abrangentes. Eu já vi, por exemplo, né, um fato onde a pessoa foi chamada na frente da igreja e o pregador, ele faz uma oração e diz o seguinte: neste exato momento, ah, é, a tampa do seu caixão está sendo fechada, porque existe um trabalho contra você, né? E falou isso para uma menina. Então a menina começou a chorar, porque ela, inclusive, como é que você vai provar que isso é verdade ou que isso não é verdade? Isso se encaixaria para qualquer pessoa que tivesse um pouco mais debilitada emocionalmente, fragilizada emocionalmente. Mais uma vez eu digo, não é descredibilizando a crença, mas acontece, né? E se você faz parte de uma igreja pentecostal, ou dependendo da igreja, você já deve ter percebido, ou pelo menos suspeitado que isso acontece. É o efeito Barnum. A pessoa... Eu lembro de uma vez onde eu estava numa pregação, né? Já faz muito tempo, não vou lembrar detalhes, mas o pregador foi para frente das pessoas e ele olhou para mim e disse assim: você precisa sair desse lugar onde você está, né? E eu não estou falando fisicamente agora. Você sabe do que eu estou falando. Quer dizer, aquilo se encaixa inclusive até hoje. Até hoje eu quero fazer algumas modificações da minha vida e até agora não consegui. Então se encaixaria para mim, inclusive quando eu tivesse com 50 anos de idade, com 60 anos de idade, 90 anos de idade, vai se encaixar porque é uma coisa extremamente abrangente e é o efeito Barnum. As pessoas têm uma tendência a imaginar, né, que isso está sendo dito para elas, que, enfim. O livro vai alertar sobre essa questão do viés egocêntrico porque pode prejudicar a sua percepção nas relações interpessoais e, de certa forma, nas suas relações sociais, né? Então, espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Vamos continuar com essa série de vídeos. Só lembrando que quando a gente chegar no vídeo 10, eu vou dar um intervalo para lançar um vídeo que provavelmente vai ser referente à psicanálise e depois a gente retorna com continuação desse livro aqui, porque me parece que as pessoas, pelo que estão comentando, estão gostando. Então, se você está comentando, se você está gostando, comenta aí abaixo para a gente continuar, tá? Quando chegar na aula número 10, eu dou uma pausa, vai ser uma pausa rápida, eu vou lançar 1 ou 2 aulas para falar sobre um texto específico que tem no livro de Freud, essa é a minha previsão, e depois a gente já continua com as outras aulas, tá? E talvez, se eu não parar no capítulo, na aula número 10, eu termine no capítulo 2, e a gente faça essa aula de Freud, de psicanálise, e depois a gente retorne para o capítulo 3 e eu vá fazendo por capítulo. Ainda vou pensar como é que a gente vai se articular nesse sentido. Um forte abraço, eu te vejo no próximo vídeo.